Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso encontro especial. Ontem a gente teve o nosso encontro com a Rita, hoje a gente tem o nosso encontro com a Viviane Gontijo, que traz a visão da leitura corporal sobre as nossas práticas. Não sei se vocês conhecem sobre a leitura corporal, vou pedir para ela falar rapidinho para quem está chegando aqui poder conhecer sobre a leitura corporal. E hoje ela vai trazer o tema, né, a visão da leitura corporal sobre a comunicação consciente. Então, estou bem animado para a gente poder escutá-la. E como a gente sempre faz, esse é um espaço aberto. Então, se vocês sentirem de fazer perguntas, trazer algum compartilhamento também, né, Vivi, fica super à vontade. Obrigado pelo seu tempo, estar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, Vivi. Obrigada, Renata. Bom dia. Bom dia, pessoal. Delícia ver as carinhas repetidas aqui, conhecidas. Então, para eu falar aqui da leitura, da comunicação sobre o ponto de vista da leitura corporal, eu pensei em trazer aqui, Renato, a frase que nós aprendemos a comunicar antes mesmo de começar a falar. E aí, trazendo aqui um pouquinho sobre o que é a leitura corporal, ela é uma filosofia que há 40 anos é estudada a correlação de todos os sintomas que a gente sente no corpo com as emoções, com o comportamento. Então, a leitura corporal ela quebra muitos paradigmas, e ela nos ajuda a reconhecer em nós essa inteligência do corpo para que a gente consiga viver mais em sintonia de acordo com a gente, de acordo com a nossa referência, do que com a referência externa. É uma linguagem muito amorosa e que busca o tempo todo trazer a responsabilidade para a gente, não de uma forma como culpa, ou de uma forma ruim, mas que a gente tem esse poder nas mãos, né, de construir algo melhor, assim, de acordo com as nossas responsabilidades. Para mim faz muito sentido, para mim é muito importante eu saber me conhecer e aí eu consigo me conduzir de forma diferente. E aí eu vou trazer aqui para vocês, sentem aí no coração de vocês se também faz sentido, né? Pegue aquilo que ressoa aí com vocês, né? É um ponto de vista, né? Bom, então, trazendo assim esse tema de comunicação, eu acho que linka muito, né? A leitura corporal, ela linka com várias outras filosofias, inclusive com a meditação, que é da gente se observar, né? Da gente se perceber. E ao invés de ficar aqui lutando com os pensamentos, agora após essa aula de que, né, que trabalhei aqui esse tema de comunicação comigo, eu quando eu consigo me perceber, né? Então, assim, quais pensamentos que chegam? Qual que é o sentimento que está me chegando? Ao invés de ficar aqui brigando com os pensamentos se eu estou meditando ou não, né? Como que eu estou me sentindo? Que aí eu me posiciono, eu me comunico de forma diferente. Bom, para falar aqui dessa comunicação que a gente começa a se comunicar antes mesmo da fala, da palavra. E aqui eu queria trazer dois pontos. Primeiro é que a gente muitas vezes tem uma visão que a palavra, sem a palavra não há comunicação, né? Que muitas vezes a gente escuta, talvez de uma forma corriqueira, a gente fala, não, mas você não me falou, você não me contou, como é que eu vou saber? Ou a gente fala para a criança, fala, menino, me conta o que está acontecendo. E aí a leitura corporal nos convida a ampliar os nossos sentidos, a observar o olhar, a postura, a pausa, o silêncio. Por que que aquela pessoa não quer contar? Por que que ela não quer falar? A palavra, ela é sim muito importante, ela é poderosa, né? E é também a mais fácil da gente manipular. Então, eu posso estar sentindo uma coisa, mas eu vou falar uma outra coisa.
Eu vou, às vezes, ignorar o que eu estou sentindo, ou eu estou ali querendo convencer, eu estou querendo uma boa oratória e eu não estou percebendo o que eu estou sentindo. E aí, né, assim, por exemplo, um bebê que está ali comunicando sem falar. Para a mãe que está numa simbiose, que está ali sentindo o, o campo, ela consegue diferenciar o choro da fome do choro do sono. E trazendo isso para uma, né, assim, para as pessoas, às vezes um adulto, às vezes um adolescente não quer contar, ou uma criança pequena não quer falar, ou o pai que você se relaciona, né, ele é de poucas palavras. Então, como lidar com uma comunicação sem palavras? Eu amplio os meus sentidos. Eu observo as outras coisas. E quando eu aceito essa não palavra e me envolvo, a comunicação se faz. Então, tem esse ponto que eu queria trazer da palavra, que muitas vezes a gente, né, pensa em falar bem, na oratória, de como eu expresso, né? E aí eu posso trazer esses outros meus sentidos. E continuando pensando aqui no bebê, que ele se comunica antes de falar, ele se comunica de uma forma genuína. Ele está com fome, ele chora, né? É de uma forma que todos nós aprendemos dessa forma autêntica de se expressar, mas que ao longo da vida a gente foi manipulando aí, esquecendo esse querer genuíno. Então, a leitura traz para a gente observar o que que eu estou sentindo, para eu comunicar a partir de mim o que eu tenho a dizer. Se eu me observo e me percebo, eu passo a me conhecer, que a comunicação para a leitura corporal tem a ver com eu me conhecer, e eu passo a saber quais são os meus conteúdos, as minhas virtudes, as minhas dificuldades, e aí eu comunico a partir disso. O que é muito diferente de eu querer ficar convencendo o outro ou argumentando algo. Se eu falar a partir de mim, a comunicação ela fica mais assertiva. Então, o que que acontece? Assim, muitas vezes acontece da gente tá sentindo uma coisa, por exemplo, vamos falar que eu não estou concordando com algo, mas aí eu tô com aquela cara de paisagem. Eu tô com um sorrisinho assim, né? Não estou expressando aquilo que eu estou sentindo. Ou eu tô ali, tem algo dentro de mim vivo, pulsando, mas eu tô ali me segurando, né? Então, a leitura nos convida a olhar o que que a gente está sentindo dentro e expressar aquilo, o que dá dentro, na primeira pessoa. O que que muitas vezes acontece? É, muitas vezes eu estou falando sem me ouvir, muitas vezes eu estou querendo falar para convencer, para argumentar, para ter razão, para ensinar. Ou às vezes eu tenho ali uma boa oratória, mas eu falo pouco de mim, aí você fala assim: nossa, eu conheci pouco daquela pessoa, não sei bem quem ela é, mas ela fala super bem, né? Tem pessoas também que falam, ou a gente, né? Às vezes a gente está numa polaridade, às vezes em outra, ou a gente está falando muito, pessoa que fala muito, fala do filme, fala da história, fala do fulano e do ciclano, mas ela pouco fala de si. E aí aquela intimidade não é tão acessada, né? Essa pessoa, muitas vezes, ela está tentando dizer através dos filmes, da história que ela está contando, o que ela está sentindo. Então, ela usa um monte de palavras, né?
ao invés dela falar o que eu sinto, o que que é para mim, se eu estou concordando ou não. Então, comunicar para a leitura corporal é eu permitir que o outro conheça algo de mim. E aí eu torno comum aquilo entre eu e você, entre eu e o grupo. Então eu posso dizer, para mim, eu me senti ofendida, eu não concordo. Interessante seu ponto de vista, mas eu tenho uma outra opinião. Eu falo sobre o que está em mim. Então é eu partilhar uma ideia, um limite, uma vontade, tornar isso comum e deixar o outro manifestar do jeito dele, que muitas vezes ele não vai concordar, pode ser que ele não concorde comigo, pode ser que ele vai se manifestar de forma diferente de que eu projeto, ou que eu gostaria, né? Mas esse comunicar, se eu estou falando de mim, eu também deixo o outro fazer da forma que ele entende. E é aí também onde há conflitos, né? Eu quero que muitas vezes o que eu estou querendo é que você pense ou que concorde comigo, né? E somos únicos, somos diferentes, isso não vai acontecer o tempo todo. Então, ao invés, então, vamos colocar aqui isso em exemplos para ficar mais palpável. Nos conflitos, muitas vezes eu sou mal interpretada. Mas aí eu me pergunto, será que eu me falei com clareza, né? Porque se eu fui mal interpretada, se eu tinha uma intenção diferente daquilo, será que eu falei com clareza? E aí, Renata, enquanto eu estava pensando, né, gente, sobre trazer isso, eu lembrei de um conflito que eu tive. E eu quero trazer ele aqui para ficar bem palpável. Eu e meu irmão mais velho, a gente teve lá um conflito. E eu estava achando uma coisa, eu me senti ofendida pela forma que ele falou, mas na conversa eu estava o tempo todo me defendendo, porque eu estava pensando que ele estava interpretando de uma outra forma. Mas eu não falei que eu estava me sentindo ofendida, eu não falei de como eu estava me sentindo. Eu estava o tempo todo me defendendo e tentando convencê-lo do que o que ele estava pensando era diferente do que eu tinha agido. E ele estava com razão, com muita raiva daquilo que estava acontecendo, porque ele estava pensando de um outro jeito. E aí eu fiquei pensando assim: se eu tivesse trazido para ele essa conversa, o que eu estava sentindo, ou seja, se eu tivesse falado com ele, olha, eu estou me sentindo ofendida por causa disso, e disso e disso. E repara que é eu estou me sentindo ofendida, não é que ele está me atacando. É eu falar sobre como eu me sinto e não você está me atacando, né? Eu estou me sentindo ofendida, porque a minha intenção era SS, não SS que você está interpretando. Teria resolvido muito mais rápido, muito mais fácil. Ele teria falado, ah, mas eu também não concordo por conta disso, disso e disso, e por causa disso, nananã. E eu, ah, então tá bom. Então vamos fazer diferente da próxima vez? Pronto, teria resolvido a situação. Mas ficou aquele lero, eu tentando me defender, eu, né, arrumando um monte de artifícios, enquanto poderia ter sido muito mais simples. Então, a leitura traz o tempo todo essa. Se eu consigo falar aqui do meu ponto de vista, eu torno comum o que me ajuda nessa partilha, nessa troca. E, claro, eu posso sempre é, decidir escolher que tanto eu vou me mostrar. Então, aqui eu dei um exemplo de um relacionamento familiar, né? Mas num relacionamento profissional, sei lá, numa escola, onde, né? Onde é que seja, eu posso
falar de mim, do que eu estou sentindo, mas sem aprofundar se eu não quiser, se eu sentir que o ambiente não é seguro. Então, não é que eu vou partilhar tudo de mim, tudo e para todos. Eu escolho que tanto, né? Mas ao invés de eu ficar ali ou fazendo uma cara de paisagem ou não traduzindo de fato, não expressando de fato o que eu estou sentindo, eu posso ali falar assim, ah, interessante seu ponto de vista, mas eu penso diferente, mas eu tenho uma outra visão. Eu não preciso ofender, né? Eu não preciso atacar. Eu posso falar que eu tenho uma outra visão. E o interessante é que praticando, e quando eu falo isso, muitas vezes as pessoas, porque assim, se eu falo eu tenho uma outra visão, eu deixo o outro me perguntar qual que é a minha visão. Se o outro não pergunta qual que é meu ponto de vista, eu não preciso falar, porque ele não quer ouvir. E isso acontece sim, muito, porque muitas vezes a gente quer é falar. A gente não tá nem nos ouvindo e nem ouvindo o outro. A gente tá lá, ali, ó, usando só apenas as palavras. E tá tudo bem, eu não tô aqui criticando ou julgando isso, porque eu faço em alguns momentos, outros não, e a gente transita nisso o tempo todo. O que eu acho interessante é a gente começar a perceber. Será que eu tô falando para convencer, para me defender, né? Igual nesse caso? Será que eu tô querendo explicar? Eu tô querendo só falar mesmo, precisa falar? Ou eu tô com medo de desagradar, então tô falando outra coisa. Então, nesse primeiro encontro, eu queria trazer esse olhar da gente se perceber de onde está vindo a nossa fala. E a partir disso, nos perceber. Não é assim, se eu quero mudar ou se eu não quero mudar, se eu quero continuar assim. E percebendo se a minha comunicação está sendo efetiva, se está sendo assertiva. Ou se eu estou com uma sensação de que não está havendo essa troca, que na comunicação é essa troca. Bom, para além desses conceitos, a leitura corporal também traz recursos. E aí eu quero trazer aqui essa cor, ó, essa cor azul turquesa, que para a leitura corporal ela nos ajuda a comunicar de uma forma sensível, onde eu expresso o que eu estou querendo dizer, eu convido, mas sem impor. Então, fica como sugestão, se vocês quiserem usar a cor enquanto medita, seja a cor no vestindo a cor, colocando essa cor em algum ambiente, ou enquanto está meditando, você se visualiza vestida daquela cor, né? Então, é esse azul turquesa que, para a leitura corporal, traz essa sensibilidade de convidar sem impor, sem é o que a gente faz o tempo todo, né? Na conversa, a gente quer que a nossa opinião seja válida, né? Seja atendida. Mas essa cor vai nos ajudar a comunicar, a convidar e a pessoa sinta a vontade de concordar ou não. Bom, para esse encontro é isso. É, fico muito feliz de estar aqui dividindo isso. Fico muito animada também para o próximo encontro que eu quero trazer no corpo, aonde que isso está. Eu fico super animada. Eu já quero o próximo encontro, já quero contar aqui. Eu vou parar um pouquinho e abrir para conversar, para vocês, né, se tiver alguma dúvida, para eu esclarecer ou compartilhar algo se ressoou isso aí Uhum. com vocês.
Vivi, primeiro, muito obrigado. Eu senti demais a gente comentando aqui, né, no chat, que está fazendo muito sentido e tudo. E como a gente sempre faz, pessoal, agora vamos abrir para pergunta. A Inês já até levantou a mão ali. Fiquem à vontade, quiserem levantar a mão, colocar no chat, a gente vai abrindo. Eu acho que essa partilha é a parte mais bonita aqui dessa nossa proposta aqui. Inês, por favor, depois o Gustavo. Vamos lá. É o que eu queria complementar. Primeiro, Vivi, que ótimo, né? A cor tem a ver com duas pedras que trabalham o chakra da garganta, que é por onde a gente se expressa, né? Sim. Então, vamos supor que você tenha que ter uma conversa difícil, tenha que fazer uma exposição, apresentar um trabalho, tenha que se expressar, se expor. Duas pedras ajudam muito a abrir a energia do quinto chakra, que é a turquesa e a água marinha, que são exatamente do azul que a Vivi falou. A hora que você falou da cor, eu falei, eu tenho que falar das pedras. Então, um colar de turquesa ou um colarzinho com água marinha, um pingente, vai te ajudar profundamente a ampliar essa força de expressão. E aí eu fiquei pensando muito na Anastácia, que ela falou que ela fala muito e que o silêncio está ajudando ela a regular essa fala. Quando a gente usa essas pedras, essa força fica ampliada não pela verborragia, mas pela assertividade. Com isso, a gente pode usar um número menor de palavras, mas com um sentido mais ligado ao que eu estou sentindo, né? Porque o quinto chakra ele está ligado ao nosso segundo, que é o lugar da geração dos pensamentos. Então, se eu reforço o quinto, eu estou reforçando indiretamente o segundo, a criatividade, é o lugar do silêncio produtivo, é o segundo chakra. Então, gente, isso é só para dar um coloridinho a mais na fala ótima da Vivi. Maravilha. Obrigada, Inês. Muito legal conhecer aí as pedras. Obrigada pelo complemento. Vivi, o Gustavo tinha levantado a mão, deixa eu ver se ele está aqui ainda. Você está aqui ainda, Gustavo? Oi, Rê, bom dia. Oi, Ah, pessoal, tá bom dia. Oi, aqui. Vivi, bom Bem-vindo. dia. Eu tô aqui Bom sim, dia. inclusive. Bom dia. Inclusive, minha pergunta tinha conexão com um pouco do que a Inês falou, que era como usar a cor, né? Eu tenho muito essa dificuldade, assim. Eu, inclusive, fui influenciado pelo Jobs, então gosto muito de preto, e aí preto virou moda e acabei abraçando. Então, eu tenho dificuldade de usar cores, principalmente no ambiente de trabalho, que é um ambiente onde eu que faço o papel da escuta, né? Então, às vezes, eu tenho que me escutar para ainda aprimorar a escuta com o outro, né? E gostei de você trazer o turquesa, porque fui muito influenciado e ainda sou pela cultura asteca, então. E para eles, na palavra e na linguagem deles, o turquesa representava também fogo e tempo, né? Na minha profissão, o tempo é extremamente chave. Aí era mais perguntar, assim, como utilizar esse elemento. Principalmente em ambientes onde ele não é bem aceito, né? Por exemplo, se eu chegar lá de azul bebê, eu vou ficar meio sem o outro lado da imagem, que é o poder. Então, assim, como trabalhar isso no dia a dia? Sim.
Obrigada pela pergunta, Gustavo. Olha, você pode usar como você se sentir bem, né? Você pode, como a Inês falou, usar uma pedra. Você pode colocar na sua casa, ou que você, né? Se você não quer sair vestido com essa cor, você pode usar aí, colocar um objeto na sua casa. Esse aqui eu coloco na cama quando eu quero trabalhar isso em mim. Então, assim, pode ser algo também vislumbrado, né? Se você quer acessar essa sensibilidade da fala, que é sem impor, você pode, antes de estar com essa conversa, se imaginar, com uma luz em volta do seu corpo nesse tom. Então, assim, existe um milhão de possibilidades de você usar da forma que ressoa aí com você e não de uma forma imposta. Uma forma, como que eu vou me sentir bem? Se você não se sente bem vestido, não faça isso, porque provavelmente não vai fazer sentido, né? Não vai caber, não vai trazer o que a cor, né, pede. Então, é de uma forma que você se sente bem. Consegui te Perfeito. responder, Gustavo? Conseguiu sim, muito obrigado. Ok. Ótima pergunta. Ajuda outras pessoas também. Quem mais, pessoal? A gente tem mais alguns minutinhos. Se alguém quiser, igual a Inês, trazer algum insight também para complementar. Deixa eu ver aqui. Tá sem seu nome, mas eu já te achei aqui, tá? Seja bem-vinda. Bom dia, gente. Obrigada por tudo. Eu sou Raquel. Raquel, bem-vinda, Raquel. Ainda sobre a pergunta do Gustavo, eu vou compartilhar uma coisa que eu gosto muito e conectado também com o que a Inês fala. No meu ambiente de trabalho, na minha mesa de trabalho, eu gosto de ter algumas pedrinhas. Então, pode usar essa pedra para te ancorar nesse ambiente, para você ter uma fala mais assertiva, né? Ou outras pedras também, né? Mas é uma coisa que para mim faz sentido e complementa. Uhum. Perfeito. Obrigada. Obrigado, Raquel. Perfeito. Ótima dica. Obrigada, Raquel. E a gente pode, né, sei lá, colocar algo no bolso dessa cor, né? É para te dar essa presença, de você lembrar que você pode ter essa comunicação onde ela convida sem impor, Hum. né? Quer ver só ler uma pergunta aqui? Me veio uma coisa também, Vivi, que eu acho que complementa com tudo que vocês estão falando, que desde quando eu trouxe a Inês para a gente falar sobre as pedras, e ela trazendo essas informações, a gente fala muito sobre isso também. O que mais vale, que é o que você está trazendo aqui, é a intenção. Então, na verdade, o objeto ele vai objetificar a sua intenção ali. Então, porque às vezes a gente fala assim, mas eu não acredito em pedra, mas se você coloca a sua intenção naquela pedra, aquilo ali tem um poder também. Então é isso, é o que você falou, se imagina naquela rua, porque se você faz sem intenção, se você não acredita naquilo, não vai funcionar, é o que você falou. Olha que a gente está sendo imposto, não, né, não faz sentido nenhum. Uhum. Deixa eu ler aqui, quer ver? A Hillary trouxe aqui. Hillary, depois a gente pode compartilhar, sim. Tem muita informação legal sobre os chakras. Se puderem compartilhar algum material sobre os chakras, seria ótimo. Eu sou dessas pessoas que sente que fala e às vezes não me sinto entendida. Estou participando dessas meditações com foco em organizar meus pensamentos, falar menos e me ouvir mais. A meditação e esse estudo de hoje foram maravilhosos. Que bom, Hillary. Fica com a gente que vai dar tudo certo. E conta, Sim. faça suas E perguntas sempre. deixa eu complementar aqui, Renata. O legal também da gente falar, né, que ela está falando, que se fala muito, é, é você conseguir se ouvir. Então, eu acho que é muito legal de ter uma pessoa que nos escuta, é porque a gente consegue se ouvir. Não é, às vezes não é nem o que o outro vai falar, ou vai dar a opinião dele, o que é muito bom aqui, e é nisso que vem a troca. Mas é importante também eu me ouvir falando, né?
é, aí eu vou descobrindo o sentimento que eu tô, que eu, que tá ressoando ali. E aí muitas vezes eu descubro nisso é falando. Sensacional. Perfeito. Bom, vou deixar uma última pergunta se surgir, ou um último insight antes da gente encerrar. Isso que você trouxe foi ótimo, Vivi. Isso. E aí, Renato, tenho muito a falar assim do quinto chakra, que é da expressão, e que vem também a comunicação, ela vem, nasce do desejo. Então, ela está ligada também ao terceiro chakra, que é da autenticidade, para a gente falar do que vem lá de dentro, do que realmente importa. E aí eu quero trazer isso mais na semana que vem, na próxima aula, para não estourar aqui o tempo. Ótimo, perfeito. É isso, a ideia é sempre também a gente ter esses encontros pontuais que a gente vai. Porque, como é muita informação, não adianta nada a gente ter um encontro de 2 horas, que às vezes vai só encher a gente de informação. Então, a gente pegar alguns pontos ali importantes para a gente poder ir trabalhando eles, por isso que a gente tem, durante também o ano, né, que a gente tem dentro da comunidade Salvo pelo Mundo, a gente tem os ciclos, são 7 ciclos que a gente tem ao longo do ano, e a gente tem intervalos também entre um ciclo e outro, justamente para a gente poder processar o que a gente viu. São dias de muitas transformações para vocês verem. Então, a gente está no quarto dia, quanta coisa a gente já viveu, né? Então a gente tem que ir processando mesmo. É isso, espaço. Vivi, obrigado demais, fez muito sentido. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente, construindo isso juntos. Vou deixar a aula da Vivi, né, o encontro com a Vivi lá no nosso grupo, para vocês revisitarem e a gente vai construindo isso juntos. Obrigado, pessoal. Ótimo dia para vocês. Até amanhã. Amanhã a gente se vê. Beijos. Obrigada, pessoal. Bom dia para vocês. Vou deixar o Instagram da Vivi também lá, tá? Para vocês seguirem ela, quiserem fazer outras perguntas também. Me Tchau, coloca tchau. à disposição. Pode entrar em contato, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, Vivi. Beijos. Beijo.